Então, gente, voltando aqui, assim, para a gente tentar encerrar ali com a Camila Lino, passou rápido, 1 hora, né? 1 hora passa muito rápido. O Instagram tinha que dar para a gente um pouquinho mais de tempo. Fica aí a dica para o Mark Zuckerberg, né? Que é um dos donos aí o cara, né? Do Facebook, do Instagram, do WhatsApp. Então, fica aí a dica que a gente poderia ter um pouquinho mais de tempo nas lives. Só esperando aí a Camila Lino entrar de novo para a enfermagem esportiva e que aí a gente continua aqui o raciocínio. Vamos lá, cadê, Camila? Cadê você? Camila Lino, cadê você? Oi, Vanessa, tudo bem? A gente já está na segunda parte da live aqui. Se você tiver curiosidades, dúvidas para falar sobre a enfermagem esportiva, a forma de atuação nos esportes de alto rendimento, pode falar com a gente aí, que a gente está aí à disposição, né? Então, vamos lá. Boa noite. Esqueci de dar boa noite, me desculpa, que eu já estou acelerado aqui. E aí, Lúcia, se quiser também pode vir com mais perguntas, que são sempre bem-vindas, tá? Enfermagem esportiva aqui já novamente. Só aguardar aqui para entrar para a gente dividir a tela novamente. Pronto. Agora temos mais um tempinho. Opa! Como diz no TikTok, porque nessa pandemia também virei tiktokeira, né? Parte 2, check! Por isso. O que eu estava falando é o seguinte, que é muito interessante, a gente está falando do eSports, né? Cara, só um detalhe. Maria José dos Santos, da Zezé, ela fez faculdade comigo. É uma enfermeira excelente, que eu não vejo há muito tempo, mas, cara, Zezé, você está no meu coração desde a época de faculdade, né? A gente se formou tem 2 anos, mas, pô, tem bastante tempo que a gente se conhece. E eu estava falando do esportes, que agora nessa pandemia foi bem legal. O que aconteceu? Apareceu até na Globo, né? E o campeonato de FIFA, né? Entre os jogadores. Então, assim, os jogadores de futebol, eles usam o corpo inteiro, praticamente, né? E eles estão ali se movimentando. A partir do momento em que parou tudo, durante 4 meses, como é que a gente vai fazer? Então, os jogadores já têm o costume de jogar FIFA, né? E aí eles começaram a fazer o campeonato entre eles. Eles começaram a fazer, e aí foi bem interessante porque os atletas estavam o tempo todo focados, o tempo todo pensando como fazer e tal, e ao mesmo tempo treinando. Mesmo sendo um jogo, mesmo sendo um videogame, é uma situação em que o atleta ele vai pensar como fazer. E aí aqui, ó, é aqui, não é mais o corpo. E alguns jogadores ainda fazem um gestual. Tem jogadores que, se não me engano, foi o Gabriel Barbosa, né? Que quando estava jogando, ele quando dava o chute, ele chutava mesmo com o pé. Então, como tem técnico também, que quando está na beira de campo, o cara tá lá falando com seus jogadores e tudo, aí o cara tá num escanteio, o técnico cabeceia a bola. O jogador, o cacoete de cada um, aí vai de cada um. E assim, mas o que eu quero mostrar é o seguinte, quando está... Pô, agora a live ficou completa. Treinador Marcelo Cardoso, o cara multicampeão na Arábia, na Europa, na Ásia, o cara sou fã 01 do cara. 01 não, 02, que a família dele é 01. Marcelo Cardoso, sério, o cara, aprendi muito com ele. Um dos treinadores mais competentes e mais completos que eu já vi atuando, tá? Espero trabalhar contigo de novo, Marcelo, em breve. E foi técnico da Juventus também, em 2018. E assim, estou falando de técnico, né? Ele aparece assim, pô, olha que legal.
E assim, eu acho que cada um vai ter o seu gestual, cada um vai ter a sua situação, e você não é fã. Você, no momento do jogo, no momento da competição, no momento da prova, ou do que seja, seja qual for o esporte, você vai ali e todos vão estar tensos, tensionados, todos vão estar aptos a se lesionar no aquecimento, todos estão aptos a se lesionar. O técnico, por exemplo, ele não faz aquecimento junto com a equipe, né? Ele não aquece o corpo dele. Já aconteceu de técnico ter um AVE, como foi o exemplo do Ricardo Gomes, no Flamengo e Vasco. Já teve jogador, por exemplo, o Jardel, se machucou no aquecimento. Já teve jogador em campo passando mal e morrendo. Eu só estou falando só dentro de um pequeno nicho que é o futebol. Já teve atleta passando mal. E assim, cara, é muito interessante isso da gente falar que a enfermagem, a equipe multidisciplinar em si, ela tem que estar focada em tudo isso. Não só no time, no atleta, mas também na comissão técnica. Lesão também de árbitros. Árbitro em campo também se lesiona, tá? Mas eu estou falando primeiro na comissão técnica. Eu já vou chegar. A comissão técnica, quantos da comissão técnica fazem exames? Quantos da comissão técnica a gente vê, e é uma coisa natural, ex-jogadores, ex-atletas, eles param de praticar esportes e começam a engordar. Eles estão acostumados a ter uma vida regrada e tal. Acaba aquilo ali, não é que ele deixa de ter a vida regrada, mas ele não vai ter que ter aquela situação de ter que ficar fazendo aquilo, né? De ter que manter o peso e tudo mais e tal. E aí, o que acontece? O cara vai engordar, é natural. Ele vai parar de também gastar mais energia do que ele gastava. Ele vai continuar comendo como ele comia. Então, aí é uma conta simples. Entra mais, sai menos, consequentemente, você vai depositando gordura. Fala. E aí, aquele ex-atleta, será que esse cara está bem adaptado? Será que esse cara está bem cardiologicamente falando? Será que esse cara está bem psicologicamente falando? E aí? Quem vai ver isso aí? Nós. É algo que eu defendo também. O atleta parou de jogar, se aposenta, e aí? Como faz? Então eu defendo piamente que o enfermeiro é necessário nessas horas, aonde ele vai atuar com esse agora ex-atleta. Então eu defendo piamente essa questão do ex-atleta, da transição dele, de ser o ex-atleta para ser uma pessoa que vai exercer uma outra profissão ou vai continuar no próprio futebol. Então, assim, eu defendo piamente essa questão. Agora, deixa eu só falar aqui rapidinho do Júlio César, o nosso querido Papito aí, o grande torcedor do Bahia, também nosso colega aí, nosso representante baiano, tá? Queria mandar um abração para ele. E é um cara aí que, sabe, também tá acompanhando a gente aí, nos representando na Bahia. Então, valeu, Papito. É isso aí. E a Vanessa também, ó. A Vanessa Santos tá aí, ó. Brigadão aí por prestigiar a nossa live e, pô, satisfação mesmo. Ó, a Lauriane perguntou aqui, sou enfermeira recém-formada e apesar de ser um pouco ignorante na área do esporte, estou aprendendo muito com as participações. Pô, Lauriane, obrigado mesmo. E assim, a gente tenta, acho que o nosso principal motivo é exatamente isso, né? A gente tenta fazer as lives exatamente com esse intuito, né? Pô, diferencial nada, a gente tem muito a aprender ainda, Vanessa. Tem muita coisa para aprender aí. Eu tenho só 2 anos de formado, como eu falei lá no início, né? Então, tenho 2 anos só de pós em medicina do esporte e atividade física, mas tudo bem. Mentira, isso aí é 10 e faixa. Falo mesmo. Não, jogo com a 8. Não jogo com a 10, não. Eu jogo com a 8. Eu sou meio campo, pô. Sou meio campo, sou meio ofensivo, não adianta. Não consigo jogar com a 10, não. A 10 pesa. Pô, a 10 quem jogou foi Roberto Dinamite, foi Zico, foi Petkovic. Então, esses caras aí, eu não estou nesse nível, não. Ai, mas... Um tal de Juninho Pernambucano jogou com essa daí, né?
A outra também. Você é filho da Piva, sem comentários. Ah, que susto! Enfim, voltando lá ao assunto dos atletas, o enfermeiro, você já teve a oportunidade de estar comigo, né? E a gente atuar junto, né? E nós tivemos Sim. um caso bem significativo, né? Para assim, para selar a parceria, né? Med-Esporte com a enfermagem esportiva, que foi num jogo treino, né? E o atleta teve um choque de cabeça, né? Foi cabeça com o joelho, não foi isso? Isso, isso. Cabeça com o joelho. Olha que interessante, num jogo treino. E aí a enfermagem esportiva tinham dois enfermeiros e dois fisioterapeutas lá. Não, tinha um fisioterapeuta só, que Isso era comigo. mesmo. Diego. Oi, oi, tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Camila, tô te ouvindo. Oi. Beleza, tô te ouvindo. Prossegue. Beleza. É a internet nossa de cada dia, né? Amém. E paz de bastos para você. Vai lá. É, nunca, é, nunca critiquei, agora vou falar agora só que nem o Milton Leite. Ele ontem no jogo, se ele mete os 3 gols, eu juro para você que ele ia falar assim, agora eu se consagro. É, é verdade. Mas, enfim, futebol à parte, né? A gente estava falando lá do choque de cabeça. Tínhamos dois enfermeiros, não tínhamos um médico e tínhamos uma fisioterapeuta, né? Como é que a gente vai atuar? Tem que fazer o protocolo. Protocolo inicial, não mexer no jogador, a gente atuou de forma bem rápida, bem sucinta, verificamos como é que o atleta estava. Ele estava lúcido, orientado, só estava um pouco confuso e um pouco, como é que eu vou dizer, com muita dor de cabeça, tá? E aí, o momento inicial, a gente já botou o colar cervical nesse atleta, levamos esse atleta andando para a gente fazer toda a testagem cognitiva desse atleta, mantivemos o atleta parado e fazendo todos os testes. Eu tive que retornar ao campo de jogo, porque o jogo não parou, né? Parou só para atendimento, voltou, e a enfermeira Camila, que está aqui comigo, que ficou na atuação com esse atleta. E nessa brincadeira daí foram 45 minutos que a gente ficou em cima desse atleta, não deixando dormir, não deixando acontecer absolutamente nada de errado com esse atleta. Tá? Graças a Deus, não foi nenhuma concussão cerebral, o nome disso é uma concussão cerebral sim, tá? Foi uma concussão cerebral leve, e esse atleta foi orientado a procurar um hospital posteriormente. Ele não ficou com nenhuma sequela, não ficou com nada, só ficou com realmente uma dor na região que ele tinha batido, com a cabeça, o que é totalmente natural. Porém, como ele teve uma e uma concussão cerebral leve, esse atleta tem que passar por exames médicos, sim. Ele tem que passar por exames complementares, no caso. Ele tem que fazer uma tomografia computadorizada da cabeça, né, do crânio, para verificar se ficou algum coágulo, se fez algum coágulo, ou se esse atleta fez alguma variação, fez, de repente, um edema, fez alguma situação que não conseguiu identificar no exame físico. Tá? Então, esse atleta foi direcionado, graças a Deus. Eu já tive o feedback, eu nem te passei, Lila, mas tive o feedback, esse atleta não aconteceu absolutamente nada com ele. Ele fez a tomografia e foi afastado só durante 7 dias, que é o protocolo, e depois retornou às atividades de forma gradual. Excelente. A gente atuou lá nessa situação e faz todo sentido, né? Essa aplicação de protocolos, porém, ali no campo, né, como a gente vem falando, a gente atua ali diretamente no front, né, do jogo e, posteriormente, se houver necessidade, a gente faz esse encaminhamento, né? No caso, se for necessário remoção, aí já são outras situações. Mas só que nós, enquanto profissionais, a gente tem que estar sempre preparado para o pior. Aí, depois que a gente vai pensar, né, em situações mais tranquilas, mas a gente tem que estar preparado para o pior, porque num piscar de olhos, ó, no estalar de dedos, as coisas acontecem. Então, o cara do nada tá ali saudável e do nada, né, pode ter um trauma. E aí? De uma hora para outra, a gente nem pisca quando a gente está em campo, porque não tem como.
seja no campo, seja no treino. E na live anterior a gente estava falando aí com o enfermeiro, acho que empreendedor, né, com a página, sobre que ele era o maratonista. E tem uma coisa até interessante da gente observar. Por quê? O atleta, dependendo do esporte que ele pratica, ele tem dados, como é que fala? As adaptações, né, são diferentes. Então, por exemplo, se ele dá entrada no hospital sem falar que ele é atleta e observa uma cardiomegalia, se ele for um atleta de Ironman ou ultramaratonista, enfim, se for, né? E aí vão observar, nossa, ele tem uma cardiomegalia, e agora, como é que faz? Ou seja, um aumento do coração, e o cara não é informado que é atleta. A galera vai ficar meio perdida, né? Lá no hospital. Pode falar. Na verdade, ele não tem a cardiomegalia, não. Na verdade, o coração dele, Adaptação. a adaptação é que o coração dele é do tamanho normal. A diferença é que a parede muscular dele, quando você faz o eletro, a parede muscular dele é maior, né? Sim. Ela é mais musculosa. Resistente. Mais viscosa, é mais resistente. Isso. Então, a caixa dele, né, quando o coração a gente faz a sístole e a diástole, o tamanho é um pouquinho menor do que o coração, o nosso coração, né? Que o nosso coração tem uma câmara de sístole e diástole maior, né? Que é ventrículo, mas aí ele acaba fazendo uma cardiomegalia de rebote. Fisiológica. Isso, fisiológica, mas o coração dele não é aumentado, é uma adaptação realmente cardíaca. Mas se ele chega, de repente, eu trabalhei na Maratona do Rio, né, eu tive o prazer de trabalhar com o Dr. Paulo Larega, ele me convidou, eu trabalhei com ele nos Jogos Olímpicos e me convidou. Então, assim, a equipe que tem lá é só médicos maravilhosos, eu tive o prazer e a oportunidade de estar trabalhando com eles, né, e é uma experiência incrível. E a gente verificou isso daí. Qual é o maior problema dentro de uma maratona, você sabe? A questão da hidratação. Mas a grande problemática, o que a maioria dos atletas, quando eu digo atletas, né? Não são os atletas... Sim. Por exemplo, eu vou dar um exemplo do atleta que chegou em primeiro lugar. Ele chegou em um quadro de hiponatremia. O que é normal dentro dos atletas. Ele está dando ali o gás dele e tal, então ele faz uma hiponatremia severa, que é corrigido facilmente. Mas, lembrando, a hiponatremia é justamente por isso, né? Porque dentro da célula a gente tem a bomba de sódio e potássio. Então, quer dizer, o potássio tem que imperar mais do que o sódio nessa bomba que a gente tem na bomba celular, né? Então, assim, a grosso modo, é a baixa quantidade de sódio que os atletas têm no corpo. Então, é só isso. E aí, a hidratação. A hidratação é bem importante, mas se tiver sais. Não é só beber água. Uhum. Beber água, você tem que tomar gel, o carbogel, né, que são carboidratos. Você tem que tomar... Só que isso daí não é a enfermeira que faz. Isso. O atleta vai ter que ter o seu nutricionista para fazer a adaptação de cada atleta. Para repor de modo hidroeletrolítico, é isso? Exatamente, de modo isotônico. E aí o que acontece? Esse atleta ele tem que ser avaliado, sim. Só que se de repente acontece uma situação, vamos dizer que não seja uma prova oficial, seja uma prova amadora, né, que os organizadores não tenham tanta experiência e resolveram fazer. O atleta chega com hiponatremia, vamos fazer a remoção, leva esse atleta removido para o hospital, chega lá com uma hiponatremia. Esse atleta vai ser considerado como pessoa normal. E aí como é que vai ser feita essa correção de hiponatremia? Como é que vai ser feita o eletro desse atleta? Isso tudo daí vai influenciar de forma muito negativa. Porque o atleta, por exemplo, IMC não dá para a gente ter com o atleta. Não é um valor fidedigno para a gente. Vou dar um exemplo para você. O IMC ele vai até 24, certo? 24,9, não é isso? Se não me engano, 24,9. 18, é acho que é de 18 a 20. O normal é de 18 a 21, se não me engano. 24 já é um leve grau de sobrepeso.
Isso. Até, de 22 até 24,9 é sobrepeso, de Isso. 25 a 30, se não me engano, já Para é um. órbita 1, e depois, e assim sucessivamente. Tem um atleta de MMA, tá? Eu vou falar depois até o nome dele, porque ele já falou isso algumas vezes, e que ele acusou pelo IMC que ele deu 38 no IMC dele. Se ele for levado para o hospital, obviamente ele não, as pessoas conhecem, sabem quem ele é, mas ele vai ser considerado obeso mórbido. Mórbido. Só que ele é atleta de peso pesado, ele é atleta que tem um percentual de gordura de, se não me engano, de 6 ponto alguma coisa. Esse atleta chama-se Júnior Cigano. Pois é. Sim, é complicado. Ó, enfermeira empreendedora entrou aí também. Show de bola. Obrigada aí pela oportunidade aí de estar com a gente na live. A enfermeira Grace também, que é uma grande incentivadora aí, também está sempre repostando nossos conteúdos. Então, obrigada, Grace. Show de bola. Gigante sobre rodas também entrou aí com a gente. Daí é bem Boa. legal, é. E assim, eu acho que tem, ó, a importância de observar a individualidade. Não, isso com certeza a Grace está falando. Isso daí com certeza absoluta. Cabe ao enfermeiro, por naturalidade, quando a gente está na faculdade, é verificado isso, e é muito falado, né? Isso daí é muito batido. Qual é a função principal do enfermeiro? Observar. Observar. Então, assim, nós estamos no front e diretamente. Qual é a diferença do enfermeiro e do médico dentro de um hospital? Vamos botar assim. Né? Não estou falando da rixa, não. Estou falando para as pessoas entenderem. São as pessoas que mais vão estar ligadas direto ao paciente, vai ser o médico e o enfermeiro. O fisioterapeuta vai ser de forma esporádica, o nutricionista vai estar com ele, mas também mais de forma esporádica. Todos vão estar atuando, mas quem vai estar no front direto vai ser o médico e a equipe de enfermagem. O médico, para as pessoas entenderem, o médico assiste. É esse o verbo do médico. O médico assiste ao paciente. O enfermeiro cuida. Então, o verbo do enfermeiro é o verbo cuidar. O verbo do técnico de enfermagem é cuidar. Então, assim, existe essa nomenclatura só para vocês entenderem. Então, o paciente, quando chega, está aquele paciente alegre e tudo mais, e tal, ou o atleta que é alegre e tudo mais, do nada esse atleta, esse paciente, está mais cabisbaixo. Hoje, ele não está mais falando com as pessoas, ele está com o olhar para baixo e tal. É a minha função como enfermeiro ver e tentar conversar com esse atleta, com esse paciente. Por quê? Fulano, o que houve? Quer conversar? Vamos conversar? A nossa função é observar. Provavelmente ele teve um problema em casa. Eu não sei se esse atleta se machucou. Eu não sei se esse atleta perdeu um ente. Eu não sei se esse atleta está chateado com a situação dele no time. Eu não sei se esse paciente está chateado porque está ali no hospital. Ninguém sabe. O que é? A questão da FC basal, da frequência basal de um atleta também ser mais baixa. Não, com certeza. Com certeza a frequência cardíaca do atleta é mais baixa, é Sim. natural. Exatamente, Lúcio. Os dois são importantes e, assim, um não é subordinado ao outro, o outro não é subordinado a um. São dois profissionais que vão trabalhar junto, ombro a ombro. Se o enfermeiro não tiver o médico, o enfermeiro não trabalha. E se o médico não tiver enfermeiro, o médico não trabalha. É simples assim. Se eu não tiver fisioterapeuta, no meu caso, então, se eu não tiver fisioterapeuta na minha vida, eu também não sei mais o que eu faço, né? Mas tudo bem, né? Porque eu namoro com uma fisioterapeuta há 4 anos e meio. Então, eu tenho que fazer todo dia, né? Então, assim, o enfermeiro precisa do fisioterapeuta, o médico precisa. Então, a equipe multidisciplinar um depende do outro. Acabou isso de, temos que fazer, tem que acontecer. Não. Todos nós trabalhamos juntos, em comum acordo. Esse é o mais importante. Todos nós trabalhamos juntos. É isso que tem que ser entendido. Né? Lila, que eu te cortei. Não, é basicamente isso. Que a gente vem falando aqui, né? Tem diversas questões aí para a gente apresentar. E outra, a enfermagem do esporte, ela é enorme.
Você pensa que vai trabalhar só com isso, isso, isso. É o famoso bordão lá do compadre Washington, né? Sabe de nada, inocente. Que a gente realmente lida com muitas situações, né? Nós temos aí a gama da enfermagem do esporte. Claro que a gente vai puxar para a enfermagem do trabalho um pouco da emergência também, só que tem várias coisas que a gente acaba adaptando de outras áreas da enfermagem. Por exemplo, eu trabalho com categoria de base aqui em Itaguaí, na cidade aqui que eu moro. Então a gente tem que pensar o seguinte: poxa, a gente está lidando também com a parte pediátrica, né? A gente lida aqui com crianças de 4 a 15 anos. Então, quer dizer, tem a fase da transição da criança para adolescente. E outra, a gente, quando tem o contato, não tem contato só com as crianças, com os adolescentes, tem contato com os pais também. Então, a gente tem que pensar dessa forma, né? Até nas pequenas coisas, né, nos pequenos detalhes, a gente tem que observar, né? Então, a gente tem que pensar em todas as minúcias que se referem quando a gente pensa em esporte. A gente não pensa só na questão da parte corporal, né? Mas também pensa no social, a gente pensa, né, na integração, né, da parte, não, além do social mesmo, de unir tanto rico, une pobre, o esporte ele transcende, né? Então não tem como utilizar do esporte e acabar separando as coisas. O esporte ele é uma junção de tanta coisa, né? E a enfermagem do esporte ela também é uma junção de diversas ciências que a gente já tem dentro da enfermagem propriamente dita, mas a gente adapta exatamente para o esporte. E além disso, né, você está falando que a gente lida com os pais de atletas na base, mas aí eu estava aqui pensando, por isso que eu estava aqui sozinho. Às vezes eu sou meio maluco, né? O pensamento começa a vir e a gente começa a pensar e rir sozinho, da gente mesmo. Mas, assim, uma coisa bem interessante que eu pensei, quem é o atleta brasileiro do futebol que é o mais cobiçado hoje, né? Quem é o atleta mais bem pago dos brasileiros no futebol? Neymar. Certo? Neymar, E quem é que responde pelo Neymar? o pai dele. Então, no profissional também existe a interação da equipe médica. Quando o Neymar teve a lesão, famosa lesão do quinto metatarso, né? Ficou tão conhecida, ou então também aquela lesão que o Zúñiga deu nele, né? Se ele tivesse a L6, não aconteceria, né? Se não aconteceria a lesão nele, né? Quem foi que acertou tudo? Quem foi que visualizou tudo? Foi exatamente ele, né? O seu Neymar. O Eu entendi, próprio... eu entendi a referência da L6, tá? É, Para quem não entendeu a referência, na live anterior a gente estava falando aqui, né? O corpo humano tem 206 ossos. Eu tenho 207, porque eu tenho uma vértebra a mais, né, na lombar. Então, por isso que ele está, né, puxando a referência. Então, mas não é tudo isso não, entendeu? Tem as suas desvantagens também, ter uma vértebra extra. Mas, enfim. a luta tá falando que o seu Neymar, né, o pai do Neymar, atrapalha muito ele. Isso é o ônus. Assim, por eu trabalhar com atletas, a gente acaba conhecendo a maioria dos atletas e seus dirigentes e tudo mais. Então, consequentemente, alguns pais realmente atrapalham. Como, por exemplo, muita gente fala que o Assis, irmão do Ronaldo, do Ronaldinho Gaúcho, né? Ele atrapalha o Ronaldo também. Assim, é muito subjetivo isso. Muita gente vai achar que atrapalha, muita gente vai achar que não. Eu tive contato com o Bruno Maziotti, que é o fisioterapeuta do Paris Saint-Germain, e tratou do Neymar, né? Trata do Neymar. Então, assim, o seu Neymar até quase não atrapalha ele lá dentro. Eu acho que o seu Neymar atrapalha ele mais fora de campo. Eu acho que algumas decisões, isso daí é uma opinião minha, eu, Diego, a minha opinião é que ele atrapalha algumas coisas, mas eu não estou lá no dia a dia, então não posso julgar, na verdade. Mas eu acho que ele atrapalha bastante fora de campo. O Neymar é um atleta que tinha tudo para ser o melhor do mundo, né? Já está com o melhor do mundo, está batendo ali na mesma faixa etária não, na mesma faixa de habilidade de Ronaldo e Messi,
Cristiano Ronaldo e Messi, mas o Neymar ainda está um pouco abaixo. É um jogador decisivo, um jogador decisivo, sim. É um jogador muito importante para o Paris Saint-Germain, tanto é que ele, juntamente com a equipe dele, viraram um jogo ontem, um jogo que teoricamente estava perdido, 45 do segundo tempo. É um jogador com poder decisório absurdo, porém, no meu entendimento, eu não acho ele ainda um craque. Eu acho ele um bom jogador. Não acho ele um craque. Craque, para mim, continua sendo, por enquanto, Messi e Cristiano Ronaldo. Tá? Então, acho que o seu Neymar atrapalha o Neymar fora de campo, que acaba induzindo o Neymar a ter problemas dentro de campo. Então, questões extracampo, aí já, né, prefiro não falar, né? Porque a gente já sabe determinadas situações, mas assim, o extracampo, infelizmente, atrapalha muito, né, o dentro de campo. Então, assim, tem jogadores mega habilidosos, né, como o próprio Neymar, mas acabam que situações aí extracampo acabam, né, prejudicando, mas enfim, isso aí já são outras questões. Mas essa situação, né, por exemplo, vou citar aqui o exemplo do Ronaldo, né, do Ronaldo Fenômeno. Lembra a lesão dele na Inter de Milão? Aquela lesão terrível, cara, que falaram pra ele que ele nunca mais voltaria a jogar bola. E aí foi porque teve o senhor Nilton Petroni ao lado dele, né? Oi? O filé, é isso. Aí, em atuação com ele constante, quando ele veio para o Brasil, logicamente, passou um tempo e tudo mais. Ele, mesmo com problemas de peso, foi encerrar a carreira no Corinthians e estava jogando muita bola. E aí? Né? Então, quer dizer, o cara ficou praticamente comprometido se dependesse, né, das situações. Ele nunca mais voltaria a jogar bola, ele voltou jogando em alto nível, mesmo com o peso extra. E aí acabou encerrando carreira no Corinthians. Me lembro que na época faziam um bolão, né, para ver quem ia andar primeiro, se era ele ou o Ronald. O Ronald tinha acabado de nascer. E assim, é uma coisa que acaba virando meme hoje em dia, acaba virando brincadeira, mas é uma coisa muito séria. O jogador, a mídia pode botar o cara lá em cima, como pode botar o cara lá embaixo. E isso daí, hoje, com esse tempo de pandemia, com esses tempos de tudo muito acirrado, né? Então isso daí é muito interessante a gente falar, que o jogador sente. Uma coisa é ele ser xingado dentro no estádio lotado, ser xingado, ele já sente muito. Tem jogador que se abate. A gente sabe do caso do Bernardo, no Vasco, há alguns anos atrás, ele saiu chorando de campo e nunca mais voltou a jogar pelo Vasco. Né? O Jobson, agora, parece que vai assinar com o clube lá do Sergipe, se não me engano, eu vi alguma coisa ontem falando isso, ou da Paraíba, agora não me lembro, mas ele vai... O Jobson também, a torcida do Botafogo xingou o Jobson. Né? A torcida, ele chegou a assinar com a Portuguesa do Rio, mas não chegou nem a disputar um jogo. Então, assim, o jogador também, eu estou falando do futebol, que é onde eu mais atuo. Então, é meio complicado. O jogador, numa rede social, você vê uma coisa simples. O Flamengo perdeu de 1-0 para o Atlético Mineiro, né, na estreia do Campeonato Brasileiro, e o Bruno Henrique teve uma situação de jogo que ele não passou a bola para o Gabriel Barbosa para fazer o gol, sem goleiro, e ele chutou a bola e a bola bateu na trave e não entrou. Ele teve que ir numa rede social para se desculpar, para dizer que ele não tem problemas com o Gabriel Barbosa, porque já estavam falando que os dois não estavam se falando. Gente, eu não estou aqui para falar bem ou mal do jogador, eu estou aqui simplesmente para atuar junto com eles. E assim, que fique bem claro, o Flamengo hoje é o melhor time do Brasil, isso daí é indiscutível. É um time europeu, é um time totalmente europeu, a começar pelo técnico, que é um dos melhores técnicos do mundo. O cara ficou 10 anos com o Guardiola, que é o melhor técnico do mundo. Então, assim, o time do Flamengo estava dando tudo certo. Ele perdeu 2 jogos, quer dizer que tudo que ele fez ano passado está ruim? Não. O jogador também tem que se adaptar. O jogador tem seu momento ruim. O jogador tem a possibilidade, ele é humano.
ele tem a possibilidade de errar na decisão dele. Ele achou que a decisão melhor fosse chutar para o gol. Não, ele não viu. Gabriel Barbosa estava ali. Então, assim, o jogador, isso abate o jogador psicologicamente. A crise num clube, quando é falada, não estou falando crise financeira, como está o Vasco, como está o Cruzeiro, como está alguns outros clubes aí, o próprio Corinthians está com crise financeira. Não estou falando desse tipo de crise, estou falando de crise dentro de campo. O Flamengo não tem motivo para ter crise, mas tem motivo, o jogador pode não estar bem. O time estava todo encaixado no ano passado, pô, legal. Mas, porra, não quer dizer que ele vai ficar ganhando o tempo todo. Ele tem o direito de perder, ele tem o direito de errar, ele tem o direito de fazer isso, entendeu? Eu acho que as pessoas estão com muito mimimi nesse sentido. Eu acho que o Flamengo continua sendo um ótimo time, um time excelente. Não tem time no Brasil para bater o Flamengo. Ah, mas Diego, o Flamengo tomou de 3-0 do Atlético Goianiense. Competência do Atlético Goianiense. Mas quer dizer que o Flamengo é um time ruim? Não, não é. Não é. É verdade. E o Flamengo, a gente pode tirar o exemplo, né? É o nosso rival, mas a gente tem que exaltar, né? Dar a César o que é de César, é o que eu sempre penso. Depois de gestões aí complicadas, e aí veio o presidente que resolveu arrumar a casa, né? Que a gente sempre fala, a gente tem que arrumar internamente a casa para depois dar o exemplo. E foi o que aconteceu. O Bandeira de Melo teve uma gestão boa, né? Conseguiu ajeitar a casa e beleza. Aí teve condições de contratar Jorge Jesus, como trouxe Rafinha, trouxe Felipe Luiz, enfim, o próprio Gabigol mesmo, né? O Bruno Henrique, por aí vai. Então foi armado um time, pô, assim, top das galáxias. E aí complementou a chegada do Jesus, que tinham as peças certas, na hora certa, e deu no que deu. Aí agora veio o Domenech Torrent, né? Ah, mas ele é auxiliar do Guardiola, mas perdeu 2 jogos. Vamos lá. Analisando friamente a situação. Primeiro jogo, né? Foi uma infelicidade do Felipe Luiz, no dia do aniversário dele, né? Ter aquele gol contra. Foi uma infelicidade. Entendeu? Óbvio que o cara não ia chutar gol. Isso aí é fato. Ele tentou tirar a bola e não conseguiu. Beleza. Aí veio o segundo jogo. Ah, mas perdeu para o Atlético Goianiense. Calma, tem que ter paciência. O mal do brasileiro, né? Ele até está fugindo um pouco da enfermagem esportiva, mas para falar assim, o mal do brasileiro é ser imediatista. Então, quer dizer, o técnico chegou ontem, né? Perdeu 2, 3 jogos, aí já quer pichar o muro do estádio. Ô, gente, vamos ter um pouco de calma. Não é assim. Da mesma forma também, como agora eu vou trazer pra gente, né, pro Vasco, quanto tempo o Felipe Bastos jogava tão bem quanto jogou ontem? Né? O que aconteceu? Foi efeito Ramon Menezes? O que aconteceu? Né? E ontem, ele, o Benítez, quer dizer, estavam desfilando em campo, meu irmão. Como assim? Né? Há quanto tempo eu não vi uma atuação tão boa do Felipe Bastos? Há quanto tempo o Benítez joga bola? Joga, mas eu não senti tanta firmeza como foi ontem, cara. Então, assim, o Ramon conseguiu arrumar o time, né? Com as peças que tem, não são as melhores peças, mas ele conseguiu. Um cara que foi multicampeão, foi cria da base, que é no caso do Ramon, conseguiu arrumar o time. Quer dizer, o que aconteceu? A gente não sabe. E o que os outros técnicos anteriores não viram? Então, a gente pode observar aí os 2 pontos, né? E ver que o brasileiro, sim, é imediatista. Aí, já tem outras questões também dentro do futebol, que se a gente começar a falar aqui, vai varar a madrugada, né? A gente não está fugindo da enfermagem do esporte, não. Sabe por quê? Porque a gente, mais uma vez, cabe ao enfermeiro observar. O Domenech Torrent, ele é um espanhol, né, que estava no Manchester City, junto com o Guardiola, né? E, assim, eu acho que o principal da equipe multidisciplinar lá do Flamengo, que é encabeçada pelo Dr. Márcio Tanuri, e eu sei que ele está fazendo isso porque eu o conheço pessoalmente, sei que ele é cri-cri nesse sentido, ele vai fazer toda uma análise técnica de toda a sua equipe que vai atuar, né, a comissão técnica. Então, isso daí é muito importante. Você acha que o técnico, ele entra, ele vem de um futebol
de fora, né, que é um dos futebols mais competitivos que tem aqui na Inglaterra, sai de lá para assumir aqui e vai fazer alguma coisa para fazer besteira? Claro que não. A equipe multidisciplinar de saúde vai estar atuando ali. Esse cara daí ele pode vir a ter um AVE, como teve o Ricardo Ricardo. Gomes. Já tivemos alguns outros. Então, assim, a gente não está fugindo do tema, não. O tema continua o mesmo. Quando você está ali e o técnico, cada vez mais, ele está fazendo um papel bem importante dentro dos times. Né? Você está falando do Vasco, que atuou e tal. O Vanderlei Luxemburgo, ano passado, chegou também pegando um rabo de foguete. O Vasco em último colocado. Entendeu? Eu acho que isso daí é uma questão... O técnico, ele entra sob pressão. E os técnicos, normalmente, são numa idade mais avançada. Obrigado, Jota Castilho. Obrigado mesmo. E, assim, eu acho que a equipe de saúde que está ali, ela tem que ficar muito ligada nisso. Graças a Deus não aconteceu nada com o Ricardo Gomes, mas sério, porque atuamos de forma rápida e de forma certeira. Porque se fosse levar em consideração, estávamos prestando atenção, se não me engano, era uma final de Copa Rio, se eu não me engano. Acho que foi a final da Taça Rio, acho que foi isso mesmo. E aí, lotado, um Vasco Flamengo, Maracanã lotado, e a torcida começou a gritar para o Ricardo ser atendido. Fique bem claro, a torcida do Flamengo gritou. Lógico, tiveram alguns torcedores idiotas, que aí eu não considero, tanto torcedores do Vasco, como do Flamengo, como do Fluminense, não são torcedores que fazem isso. Vai morrer, vai morrer. Isso daí não são torcedores, são marginais travestidos de torcedores. Hoje, o Ricardo Gomes está no Vasco. Amanhã, o Ricardo Gomes está no Flamengo. Então, assim, isso daí, você tem que pensar na integridade física do profissional que está ali. E nós atuamos de forma rápida, nós, que eu digo profissionais, atuamos de forma rápida, direta, e foi o que você falou, nós temos que ter muito conhecimento de APH, que é atendimento pré-hospitalar, para fazer uma triagem, para fazer um atendimento perfeito e encaminhar esse atleta, esse profissional, e aí, voltando agora ao que você falou, o árbitro. O árbitro não está sujeito a não ter lesão, pelo contrário, está cada vez mais comum, porque o futebol está cada vez mais dinâmico. Uhum. E quem vai atuar o árbitro? O árbitro tem equipe de saúde? Não. Os clubes, os médicos, os enfermeiros, os fisioterapeutas e os educadores físicos, que são preparadores físicos, vão estar ali atuando, juntamente com esse árbitro. Para quem não sabe, hoje em dia são 9 árbitros que ficam numa partida, né? Quando você tem o VAR, e são 6 árbitros, são 5 árbitros quando não se tem o VAR. Então, é muito subjetivo a gente falar que a equipe de saúde, a enfermagem esportiva, não vai atuar. Nós vamos atuar sim, o tempo todo, sempre. E agora vamos nos encaminhar para o final da live, realmente. Já estamos com 44 minutos de live. O pessoal já está cansado também de ver nossa cara. Né? Vou deixar aqui um recadinho antes e depois já vou te dar a palavra. Lembrando que pode não parecer, mas ainda estamos numa pandemia, gente. Tá? O Rio de Janeiro está com os números cada vez menores de mortes, cada vez menores de infectados, mas continuamos em uma pandemia. Então, uma coisa que fica aqui para vocês é: usem a máscara. Isso aí. Não está aqui no momento, mas use a máscara. A máscara tem que ser usada sempre. Não é uma coisa para a gente fazer para ficar bonitinho ou para ficar feio, não. Isso daí é para proteger a si próprio e proteger a quem está do seu lado. Já foi comprovado que o uso da máscara evita a contaminação. Então, isso daí é muito importante. Tá? Lila, suas considerações finais. Primeiro, eu quero agradecer a oportunidade, Diego, da gente trocar essa ideia aqui. A gente já atua aí tentando levar o nome da enfermagem esportiva, então
só tenho que agradecer a você, né, por a gente ter se encontrado esse ano e, sabe, é isso. A gente tem que lutar, né, claro, somar forças com outras pessoas também que nos apoiem e é isso. Queria agradecer a todo mundo que esteve aqui na live com a gente. Foi muito bom, né, esse período que a gente esteve aqui junto, mostrando que sim, é possível e faz-se necessária a inclusão do enfermeiro dentro do esporte. Então, reiterando aí as palavras do Diego, né? Ainda estamos em pandemia, então cuidado para onde você for sair, evite aglomeração. Então, é o que a gente vem falando o tempo inteiro, tá? Use a máscara. Agora, para sair, melhor do que parar no hospital e ter que usar o respirador. Então, prestem bem atenção, gente. Tomem todas as medidas, todos os cuidados, tá bom? Para que você também não vire estatística. Então, é isso. Muito obrigado por vocês estarem aqui. Quem quiser aí procurar a gente, seja o Diego, seja eu aqui no perfil da Enfermagem Esportiva, nos colocamos à disposição para quaisquer dúvidas, sugestões, né, de próximas lives. Então, sigam a gente aí no @enfermagem esportiva, tanto aqui no Instagram, quanto no Facebook e também no nosso canal no YouTube. Também me coloco à disposição no meu perfil pessoal, que é o @enferlila, então, @enfer, de enfermeira, né? Lila, Lilla, também me coloco à disposição nesse perfil. Então é basicamente isso, gente. Queria agradecer muito a oportunidade da gente estar aqui trocando essa ideia, tá bom? É isso. Então, também tem uma web rádio de esportes, né, que é a Arena BR. Então, também temos, inclusive, um programa gravado, né, Diego, que é o Arena da Resenha, falando sobre essa atuação também do enfermeiro do esporte. Então, quem quiser seguir também é @webarenabr, tá certo? Então é isso, gente. Muito obrigado aí por a gente estar junto nessa e até uma próxima oportunidade. Lila, eu que agradeço, tá? Eu chamo ela de Lila porque a gente já tem um certo grau de intimidade e eu gostaria de agradecer a você por estar sempre me ajudando também. Ninguém consegue nada sozinho, né? Eu já estava lutando de um lado, você estava lutando do outro, a gente realmente, somando forças, a gente conseguiu e está conseguindo cada vez mais visibilidade, mais atuações, mais coisas ganhando espaço, né? E isso daí é bem interessante, bem legal. Agradeço mesmo a você, ao teu marido, PH, tá? Que também está sempre atuando com a gente, sempre ajudando, sempre elevando a nossa moral. E agradecendo aí, ó, a Anne, a Lúcia, quem mais? Deixa eu ver aqui quem mais estava falando com a gente. O J. Castilho, né, que falou com a gente, o Rodolfo Paz, a Vanessa que estava com a gente também desde o início. Pô, Vanessa, grande enfermeira também. Adriano Valadão foi meu coordenador enfermeiro nos Jogos Olímpicos. É um excelente enfermeiro, um cara que eu aprendi muito em APH com ele. E todo mundo que quiser seguir, eu também me coloco à disposição. Eu sou enfermeiro Diego Tuber, pode me procurar lá como Diego Tuber, tá? E também pode procurar aqui, ó, na Med Esporte, tá? Como se fala. Me coloco à disposição para ajudar no que for preciso. Qualquer dúvida, de repente não teve, achou que a sua dúvida era uma coisa boba, pode entrar em contato conosco que a gente vai resolver e vai atuar da mesma forma. Tá bom? Lila, muito obrigado, beijo no seu coração e vamos que essa jornada é longa, mas eu estou preparado para ela vir com tudo. Isso aí, meu irmão, a gente está junto sempre. E é basicamente isso, cara. Vamos reiterando aí o que a Vanessa acabou de falar, né? Vamos continuar na luta pelos espaços da enfermagem. Claro, a gente vai atuar no esporte, mas sem esquecer também dos nossos colegas que estão lá na linha de frente, tá certo? Então é isso. Estou muito honrada aqui. Eu estava na linha de frente até pouco tempo. Pois é. Então eu estou muito honrada de estar aqui junto com você e compartilhando essa troca de conhecimento aí, 2 horas de live. E falando aqui com a Lúcia, né? Essa eu vi do princípio ao fim, com certeza. A Lúcia nas minhas lives, ela sempre faz contribuições maravilhosas. Agora, vou pedir para quem está aí na live, por favor, quem tem o meu WhatsApp, por favor, tira a foto aí
só para a gente tirar uma foto sorrindo. E aí depois me manda e depois marca a gente também. Isso. Foi? Gente, Foi. muito obrigado, obrigado mesmo. Vanessa, tamo junto. Lúcia, tamo junto, tá bom? Obrigadão. Lila, beijo. Beijo, tudo de bom. Valeu, galera.